Ontem nós falamos aqui no Bom Dia sobre a importância do setor de rochas no estado e o desafio de melhorar a situação do trabalhador. O assunto é tema de uma série de reportagens especiais do jornal A Gazeta. Hoje vamos ouvir o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho para explicar o que vem sendo feito aqui no Espírito Santo. É o Stanislau Talon Boss, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, está aqui no estúdio do Bom Dia Espírito Santo. Stanislau, bom dia, obrigado pela participação do senhor aqui. Bom dia, Tati. Bom dia, Fábio. Bom dia. Bom dia, telespectadores. A gente tem visto aí essa série de reportagens especiais do Jornal A Gazeta que tem mostrado o grande número de trabalhadores mortos e a situação precária de trabalho de muitos deles. Só acredita que existe fiscalização nesses casos ou está faltando um pouco de fiscalização nessas pedreiras? Existe, mas a fiscalização nunca é o suficiente, né? O próprio trabalhador, ele pode fiscalizar suas condições de trabalho se tiver o conhecimento adequado. Então, ele pode se recusar a cumprir determinada tarefa que coloque em risco a sua vida. Mas há também os seus sindicatos e os órgãos estatais que podem fazê-lo, né? Claro que o trabalhador ele pode se negar a fazer, mas a reportagem relata comunidades onde grande parte, né, da população ele vive desse setor, né? Então também fica difícil ele se negar a fazer um trabalho onde ele não tem muita escolha. De que forma esse trabalhador é ajudado? Esse trabalhador ele tem que procurar se organizar no seu sindicato. O sindicato ele faz esse trabalho fiscalizatório de uma forma mais eficiente, mais rápida, na medida em que ele está mais próximo do trabalhador. Agora, o Ministério do Trabalho e Emprego, o próprio Ministério Público do Trabalho, o Centro de Referencial do Trabalhador podem ajudá-lo também. O direito de recusa é quando a situação é tão grave que vai colocar a sua vida em risco. Lógico que não são naquelas tarefas ordinárias que estariam cumprindo a lei. Mas nós estamos vendo aí nas fotos, né, da série de reportagens especiais, né, muitas empresas são empresas rurais, estão afastadas aí. Com isso também vem o assédio moral em cima do trabalhador. Como é que ele pode denunciar? Ele consegue denunciar até de forma anônima para que a fiscalização chegue até lá e para que ele não seja prejudicado também? Pode, por exemplo, se tiver acesso à internet, ir no nosso site www.mpt.mp.br e fazer o relato dos fatos. E aí nós vamos fazer, então, a investigação do fato narrado. Então, pela internet, ele consegue fazer essa denúncia de forma anônima. Né? Daqui a pouco a gente coloca o caminho, então, para o trabalhador fazer essa denúncia pela internet no nosso site, no nosso portal G1. Então, pela internet, ele consegue fazer isso de forma anônima. Por telefone é pedida a identificação, mas é resguardado o sigilo. Então, pode fazer também por telefone, pode comparecer a qualquer unidade do Ministério Público do Trabalho, mesmo nas promotorias de justiça também do Ministério Público Estadual, poderia fazer o relato. Vamos ver de novo algumas fotos. São as fotos do Marcelo Prestes, o repórter que participou dessa série de reportagens. E a gente vê aí trabalhadores atuando sem material de segurança, o risco que eles correm. Eu queria saber se o Ministério Público tinha conhecimento de tudo isso que está acontecendo aqui no Estado e que a reportagem está mostrando agora. De tudo isso não, mas de grande parte sim. Então há um trabalho precedente, né, a reportagem que vem sendo feito. Só no município de Cachoeiro de Itapemirim foram expedidas, por exemplo, 150 recomendações, mais de 150 recomendações há pouco tempo para as empresas do setor, exatamente para o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Agora, quais são as principais irregularidades aí que foram encontradas pelo Ministério Público do Trabalho? Toda a cadeia produtiva é de risco, então tem toda a fase do processo há irregularidades. Por exemplo, na extração da pedra, o risco explosivo, no transporte da pedra, a acomodação da rocha no caminhão, o peso da rocha, a forma de guindá-la, também no armazenamento, com, né, a fabricação dos cavaletes, dos sarrafos, dos cavacos que vão sustentar, e no próprio manuseio, no cortar da rocha. Toda a cadeia produtiva tem risco. Então, há o risco, o Ministério Público do Trabalho tem conhecimento disso, há também as exigências às empresas. Certo? Isso. Então, a partir dessa denúncia do risco existente, o Ministério Público também procura essas empresas para saber se as exigências estão sendo seguidas? Exatamente. Então, é feita a investigação sobre a denúncia, sobre o fato. E o que já se constatou até agora quanto a isso? Há, por exemplo, trabalho clandestino de empresas? A questão da clandestinidade tem a ver com a regularidade, tanto do ponto de vista da sociedade, quanto do ponto de vista do direito minerário, né? A necessidade, a jazida, os bens minerais são de propriedade da União, então há necessidade de autorização da União, que é feita pelo DNPM, para a exploração de rocha.
há um caminho burocrático a ser seguido e muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele começa a extrair a jazida antes da sua regularização formal. Entendi. Vou pedir para o senhor Stanislau aguardar um pouquinho aqui no estúdio, continuar com a gente. Nós vamos até Cachoeiros de Itapemirim. A Gabriele Manganelli conversa com o presidente do Cindy Rochas, Thales Machado, para explicar para a gente o que essas empresas fazem para evitar que acidentes aconteçam nesse setor. Gabriele, bom dia para você, bom dia também ao Thales. Oi, Tati, muito bom dia para você, bom dia, Fábio, bom dia também ao nosso entrevistado aí em Vitória. Como você falou, estou aqui com o Thales Machado, que é presidente do Cindy Rochas aqui do Estado, que é o sindicato que representa as empresas, é o outro lado dessa história, né? Thales, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Espírito Santo. A gente queria entender o seguinte, você estava me explicando que aqui no Estado são cerca de 1.800 empresas. A gente entende que a fiscalização está em todas essas empresas todos os dias, é complicado. Mas o que é orientado para o empresário em relação a essas questões de segurança? Por que ainda acontecem tantos acidentes no setor de rochas? Bem, bom dia, Gabriele, bom dia, Fábio, bom dia, Tati, bom dia, doutor. Primeiramente, assim, eu queria assim, falar que o setor ele não concorda muito nos moldes que foram feitos essa reportagem, porque assim, qualquer setor hoje, se você for procurar imagens de 1990, ontem mesmo eu vi uma imagem de 1991, um vídeo e tal, todos os setores tiveram problema e as evoluções vão tendo com o tempo, né? Mas, de qualquer forma, nos últimos 5 anos foram 54 mortes. Isso é um dado mais recente, no caso. Então, a gente, assim, conhece, como o doutor falou, o setor de risco, o setor é um setor praticamente completo. A gente tem problema de transporte, tem problema na extração, tem problema no beneficiamento, tem problema na entrega, tem problema no percurso. Então, assim, a gente tem trabalhado ponto a ponto, muito em parceria com o Ministério Público do Trabalho, porque, assim, entidade nenhuma tem condição de convocar empresários para esse sistema difícil. Então, todos os avanços que tiveram até hoje foi todos em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Nós, um problema grave que foi praticamente, não totalmente resolvido, porque existe o risco. A gente tinha muitos óbitos através de movimentação de chapa. Foi criado um treinamento em parceria com o Ministério Público do Trabalho. 40 horas exigidas, obrigatórias, todo funcionário hoje para entrar no setor de rocha, ele tem que, na indústria, tem que ser feito esse treinamento de 40 horas. Então, os óbitos em cima de movimentação de chapa foram lá embaixo, caiu tremendamente. Agora, como está falando, o setor é um setor assim, de risco, certo? A gente contar, nessa época que eu vi essas imagens e tal aí, de 90, a gente tinha em torno de 4 mil funcionários, hoje são 20 mil, né? Mais de 20 mil. Naquela época tinha em torno de 10 óbitos, hoje mantém esses 10 óbitos. Melhorou? Não melhorou. Ninguém quer morte de ninguém. Eu não quero perder um filho, um pai, um primo. Ninguém quer. A gente hoje tem uma relação muito próxima com os funcionários. Se você pegar imagens daquela época de 1990, você vai ver, tinha um monte de bicicleta dentro das empresas. Hoje você vai nas empresas, aí tem um monte de carro, um monte de moto. Evoluiu muito. Todo mundo que é próximo do setor sabe dessa evolução. Conhece aqui na nossa região o que movimenta a região, o que movimenta o comércio, os nossos funcionários. Então, a relação mudou muito. Se a gente focar só no problema, nós vamos achar problema, entendeu? E a gente não quer fugir de problema. A gente quer encarar, trabalhar, evoluir. Só que o setor realmente tem muito risco, é muito problemático, é difícil. E a evolução é temporária, é com o tempo, não tem jeito. Você começa a fazer um trabalho hoje, esse trabalho ele acaba aparecendo com o tempo. Tem vários outros temas, por exemplo, transporte, que o doutor falou, foi criada a normativa, a 354, se eu não me engano. Hoje todos os blocos são transportados através de... Existe uma norma, uma portaria, que ele tem que ter um cabo de aço com espessura tal, com trava na carreta. Tem também a questão dos equipamentos de segurança, né? Mas todas as pessoas usam, a própria empresa tem consciência disso, ela toma conta disso? Como é que funciona? Então, o problema mais grave do setor, o doutor falou ali também, é a questão da irregularidade. Todo mundo sabe no Estado que nós temos um problema seríssimo de irregularidade. Tem rochas do Espírito Santo que estão sendo exportadas irregulares. São empresas clandestinas? Empresas clandestinas. E assim, o Ministério Público ajuda muito, o DNPM ajuda muito, a Polícia Militar ajuda muito, IEMA ajuda muito e não consegue romper. Ontem eu vi na matéria da Gazeta, eu não sei se era do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, na reportagem falando que utilização até de helicóptero e quando chegou na empresa clandestina, os empregados tudo fugiram. Então o problema é grave, na verdade a gente precisa de ajuda.
A gente está trabalhando, a gente está avançando, a evolução, quem está próximo está vendo, está participando, está vendo a evolução, mas o problema é grave, precisa de ajuda. Eu acho que o Sindimármore tinha que participar mais, porque ele conhece essas empresas irregulares, ele conhece as empresas clandestinas. Sindimármore, para a gente explicar, é o Sindicato dos Trabalhadores. Só que ele não vai nessas empresas irregulares, porque ali o trabalhador normalmente não é nem contratado, não tem carteira assinada, não tem nada. Então, vou só te interromper, porque a gente gostaria de chamar a Tati Braga também, que ela tem uma pergunta para a gente. Tati? Gabriele, na verdade, eu vou pedir para o Ministério Público, que está aqui no estúdio com a gente, para comentar. O senhor Thales, que é presidente aí do Sindicato Rochas, dizendo que precisa de ajuda para acabar com essa clandestinidade no setor. O Ministério Público do Trabalho tem conhecimento dessa clandestinidade e está fazendo alguma coisa na prática para mudar essa situação? O Ministério Público do Trabalho tem conhecimento de parte do problema, né? Aquilo que nos chega efetivamente. A atuação com relação ao direito minerário é do DNPM, que é vinculado ao antigo Ministério das Minas e Energias. E aí essa regulação é feita por lá. O DNPM no Estado ele é de pequeno porte, não comporta a dimensão da atividade econômica no Estado. Então há um certo caminho burocrático a ser seguido aí. Nós achamos que essas grandes empresas, que são as detentoras efetivamente do direito de lavra, que são responsáveis por aquela mineração irregular. E aí, tanto quanto possível, quanto identificado, a nossa atuação se dirige também à responsabilização dos proprietários do direito minerário. Mas no caso ali, o Sindicato Rochas mesmo disse que existe esse problema de empresas clandestinas, alguns funcionários sequer têm carteira assinada. O Ministério Público do Trabalho não pode atuar nessa situação, né? Pode e deve, inclusive responsabilizando o detentor do direito minerário. Só que para a atuação do Ministério Público do Trabalho é preciso que o fato chegue ao seu conhecimento. E esse que é o problema. Mas vocês não podem ir até lá, fazer essa fiscalização em loco? Né? Se soubermos onde é o local, o problema todo é que essas estações são em altos de morro, em lugares ermos, em lugares afastados, dentro dos interiores do Estado. Então, nós não temos conhecimento. O presidente do sindicato falou sobre evasão lá. Houve realmente uma fiscalização que houve a necessidade de utilização do helicóptero, porque toda vez que o carro vinham as caminhonetes subindo, saíam para o outro lado. E aí foi requisitado o helicóptero para chegar até o local. O que o presidente do Sindicato Rochas está trazendo aqui para a gente é que as empresas que são formais, elas tendem, o que ele traz para a gente é que tem esse cuidado com o trabalhador, mas que existe um problema sério de clandestinidade. Então o sindicato até pede ajuda ali. O que precisa, então, para que o Ministério Público atue nessas empresas clandestinas? Chegar ao conhecimento do Ministério Público. Chegando ao conhecimento, porque nós não sabemos onde estão localizados. Então, as pessoas do setor, tanto o Sindicato Rochas, quanto o Sindimármore, quanto os trabalhadores, podem dizer, olha, estou trabalhando em tal lugar sem condições de trabalho mínimo, sem o registro em carteira, por exemplo, sem os equipamentos de proteção individual. Então, não há uma denúncia hoje, não há denúncia nesse sentido, de a clandestinidade. A denúncia também. Isso não quer dizer que as empresas que são regulares também não tenham problemas com saúde e segurança do trabalho. Existe. Agora, a preocupação, como ressaltou o presidente, é maior. Diante da situação que a gente está vendo, a série de reportagens mostrando que há esse problema, o Sindicato Rochas ele agora confirmando, o Ministério Público pode atuar de alguma forma? Já que o próprio jornal A Gazeta passeou pelo Espírito Santo e encontrou todos esses problemas facilmente. Não foram só as denúncias que chegaram ao jornal. Esses problemas, a maior parte dos problemas, dos acidentes relatados na reportagem já foram investigados, exceto aqueles mais antigos, eles já tiveram a atuação do Ministério Público do Trabalho. Porque esses acidentes, eles são de conhecimento, são de fácil acesso. O problema está naqueles locais onde ainda não houve acidente do trabalho, em que a situação é periclitante, coloca em risco a integridade e a vida do trabalhador e nós não temos acesso, nós não temos a informação. Então é necessário que até mesmo o próprio trabalhador que trabalha nesses locais, regulares ou irregulares, porque o acidente de trabalho acontece em qualquer lugar, não é porque é clandestino que é acidente, porque nas empresas regulares também há, devem denunciar e podem fazê-lo pessoalmente, por telefone, pela internet, procurando, às vezes, a Comissão Pastoral da Terra, se não tem um órgão perto, o sindicato rural, ou qualquer forma de que nos chegue ao conhecimento. Vamos voltar lá para Cachoeiro de Itapemirim, com a Gabriele Manganelli e também com o representante do Sindicato Rocha. Como é que o senhor vê essa fala aí? Como é que o senhor vê essa situação? Thales, eles estão questionando, agora o Ministério Público do Trabalho pediu ajuda ao setor justamente para conseguir denunciar essas empresas clandestinas, ainda que a gente saiba que acidente não acontece só nessas empresas, nas regularizadas também. Como é que o setor recebe essa
essa informação? Olha só, eu acho assim, que é uma situação crítica, complicada, problemática e assim, precisa de forças, de união de forças. O Sindirocha não vai resolver, o Ministério Público do Trabalho não vai resolver, o IEMA sozinho, o DNPM sozinho, tem que juntar todas as forças. Eu não vejo a participação do Sindimármores propositiva em relação a esse problema de clandestinidade e não vejo também as prefeituras participando. A prefeitura, ela tem direito a 60% do CEFEM que as empresas têm que recolher. Então, a prefeitura tem interesse financeiro na operação, só que eles também não participam, eles têm corpo. O Sindimármores está em todos os cantos do Estado. Quer dizer, se for feita realmente uma operação de guerra, eu acho que tem como a gente avançar ainda mais contra essa clandestinidade, certo? A gente tem, eu falei vários pontos, né? Tem mais pontos que foram feitos em parceria com o Ministério Público do Trabalho, houve vários avanços. Agora a gente precisa avançar contra essa clandestinidade, que inclusive diminui a competitividade do setor, né? Atrapalha como um todo. Agora, o problema existe e a gente quer trabalhar, quer avançar, está avançando. Como eu falei, quem está próximo conhece, sabe que hoje a condição é completamente diferente daquela lá de 1990. Transporte, perfuração a úmido, depósito coletivo de rejeito, as empresas todas com o sistema fechado de água. Quer dizer, várias evoluções tiveram aí nesses anos. Só que não vai acabar, a evolução não acaba, não termina. Todo dia tem um novo desafio, tem um novo investimento que tem que ser feito, uma nova tecnologia e a gente trabalhar esse avanço, principalmente para combater essa clandestinidade, com todos os atores possíveis para contribuir nessa guerra aí, que é um problema do doutor falando, levaram helicóptero, chegou lá, todo mundo fugiu. Então, não é uma operação fácil, eu não sei quem vai conseguir resolver. O sindicato sozinho jamais vai resolver um problema porque ele não tem poder de fiscalização. Com certeza, unir forças para evitar que isso continue acontecendo, né? Thales, agradeço muito sua presença aqui. A gente também vai continuar acompanhando esse assunto, né? Que é o que realmente todo mundo quer, que esses problemas sejam resolvidos num setor que é tão importante para o Estado. Volto aí para a Vitória. Obrigado, Manganelli, pelas informações ao vivo. Obrigado também ao representante do Sindicato das Empresas do setor de rocha. Ele falou que é um setor de risco, o problema também é a clandestinidade. E hoje o Jornal Gazeta também traz mais uma reportagem, não é isso? Traz. Hoje, a série vai até quinta-feira, a série começou no domingo. Deixa eu colocar aqui na tela para você ver. Hoje o Jornal Gazeta traz informações. Está aí na página Morte Silenciosa, sobre a silicose, também conhecida como pulmão de pedra, uma doença que acomete trabalhadores desse setor e demora de 10 a 15 anos para aparecer e acabam que muitos precisam se aposentar porque perdem as condições mesmo físicas de trabalhar. Então, mais uma reportagem que é do Patrick Camporese e do Marcelo Preste, responsáveis aí por essa série especial. Doutor Stanislau, do Ministério Público, trabalha aqui com a gente, dizendo então que a partir de agora, a partir desse conhecimento dos fatos, dessa clandestinidade, também o Ministério Público já pode atuar. Isso, exatamente. Há alguns casos em que já há atuação e outros que vão ser revelados na série de reportagem que nós vamos passar a investigação. A investigação dos fatos pode redundar no compromisso da empresa de se regularizar ou no ajuizamento de uma ação. O Stanislau Talon, ele também disse que é preciso fazer denúncias. O trabalhador pode denunciar pela internet, pelo telefone. Daqui a pouco no nosso site, o g1.com.br/es, vai ter lá os caminhos para o trabalhador fazer a denúncia e tentar evitar, melhorar essa situação. A gente conseguiu hoje ouvir um pouquinho os dois lados, o setor das empresas, ouvimos também o Ministério Público do Trabalho falando aí sobre essas investigações no setor de rochas, que é um setor tão importante aqui para o Espírito Santo. Obrigado pela participação do senhor aqui no Bom Dia Espírito Santo. O Ministério Público do Trabalho que agradece. Obrigado, bom dia. Bom dia.